Olá pessoal, eu sou a Ana Maria e está no ar mais um programa MVM Conexão. Hoje nosso entrevistado é o pastor Carlos Maia, que vai nos ensinar muito sobre o suicídio e a automutilação. Não saia daí que nosso programa está no ar. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Estamos de volta com o programa Conexão. Hoje estamos aqui com o pastor Carlos Maia. É um prazer ter o senhor aqui conosco, pastor. Amém. Alegria nossa de poder estar participando desse programa abençoado, Conexão. E queremos ser bênção para a vida de vocês e de quem está assistindo em casa também. Amém. Hoje estamos com um tema um tanto polêmico, né, pastor? Que é o suicídio, a automutilação. O senhor falar um pouco com a gente sobre esse tema, nos dar dicas. E o que é a automutilação? Então, Ana, é um tema meio que complexo, né? É um tema, até tempos atrás, tava aquela onda, essa coisa maligna e parece que não tinha mais um freio, aquela coisa da baleia azul, enfim, algo parecido com aquilo. Mas a automutilação, na verdade, o que eu quero dizer aqui também, Ana, é dentro de uma linguagem pastoral. Não vou entrar numa linguagem psicológica, porque eu sei que esse assunto é um assunto que envolve um debate muito maior, por entrar numa área também que é uma área psicológica, mas também não foge da realidade pastora, que a gente lidamos com jovens e adolescentes todos os dias. Todos os dias, e vê isso muito de frente, que às vezes antes de procurar o psicólogo, eles procuram muito o pastor, desse o líder. Jeito. Já aconteceu o fato comigo de procurar mesmo pedir oração, a pessoa pediu oração, e quando perguntar por que queria oração, a pessoa mostrou os braços, era uma moça, mostrou os braços, e aí eu vi os braços todos cortados dela. Então, é aquela coisa assim que na hora você sabe que é chato, dá aquela gastura, mas você está ali, ela está te vendo como alguém para ajudar. Você não pode entrar naquela onda dela também. Mas a automutilação é algo que se dá quando a pessoa começa a se cortar, mutilar o próprio corpo de forma intencional. É de forma intencional, não é um acidente, não é algo que alguém chegou e fez, é uma forma intencional. E são N casos que ocorrem dentro desse mundo de automutilação, que às vezes a pessoa está querendo se libertar de algo que está preso dentro dela, no baú da vida dela, ou alguma coisa do passado, algum outro sofrimento. Eu digo numa linguagem pastoral que talvez seja uma fuga da pessoa também.
de querer Às vezes tirar ela aquilo. se corta pra tentar fugir de algo, mas acaba sendo só momentâneo e as coisas tudo volta a acontecer como... É um grande perigo, né? Porque ela pensa que talvez por ali se cortando, se auto-se-mutilando, ela vai resolver. Na cabeça dela, talvez ela pode resolver, mas só que na realidade ela está criando-se um outro grande problema. E vale lembrar que alguns diziam que a automutilação se dava com pessoas esquizofrênicas, com pessoas que têm distúrbios mentais, mas na verdade pessoas conscientes também, pessoas que não são esquizofrênicas, que não têm distúrbios mentais, passam por esse momento também. Nesse momento, vive essa situação, e principalmente jovens e adolescentes. Eu vi uma reportagem recentemente, que nos Estados Unidos um instituto fez uma pesquisa e eles mesmos ficaram assim, abismados pelo tamanho, a quantidade, o índice de pessoas, né, de adolescentes, na verdade, jovens adolescentes, que praticam isso. E, na verdade, a gente tem que ajudar, tem que procurar saber, né, procurar entender o que está passando na cabecinha dessa pessoa abençoada. E como que nós podemos reconhecer os sintomas da automutilação e o pensamento suicida, né? Ana, é um outro desafio também. Por quê? Eu digo isso como pastor, porque uma pessoa que pratica, que faz essa automutilação, geralmente são partes do corpo escondidas. Geralmente a pessoa faz na barriga, nos braços, na perna. Quando é parte que você sabe que tá visível, chama atenção e alguém vai tentar procurar saber o que é aquilo. Porque você fez, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E hoje, por mais novo adolescente que a pessoa seja, que ela enxerga um corte na outra, ela sabe o que é um corte acidente e o que é um corte intencional, né? E agora, a gente tem que conversar. Eu penso que a gente tem que conversar, porque a maioria das vezes não tem como você olhar para a pessoa e já identificar de cara, aquela ali está se automutilando, aquela ali não, aquela ali está, aquela ali não, aquela está. Então, assim, é mais uma questão de dialogar, que eu acho que já é um outro grande problema com jovens e adolescentes, que essa fase de tomar decisões, de saber o que é, o que não é, já envolve o bullying também, que já vem alguma coisa agregado, e aí vem vindo também os problemas de passado, problemas que foi de abandono, que foi maus tratos, né? Que foi violentado no passado. Então, assim, na verdade, tudo é uma coisa oculta, é no baú da alma, do baú da vida da pessoa. Então, eu digo sempre que é bom conversar. Eu gosto sempre, quando eu estou envolvido com jovens e adolescentes, de fazer perguntas fechadas, porque perguntas fechadas para adolescentes e para jovens sempre tem algo a revelar para a gente. Uma pergunta aberta, ela se torna mais uma pergunta. Fica muito vago, Fica né? muito vago. Mas uma pergunta fechada, dependendo o tom da resposta, já é o termômetro para você saber que alguma coisa não está legal. Então, é assim, uma coisa que eu, como pastor, uso sim para tentar ajudar pessoas, e sempre dá para perceber isso. Então, essa automutilação, na verdade, não tem como a gente descobrir assim, de cara, mas você tem que conversar, orar. Tem que ser um acompanhamento, né? E acompanhamento. Porque às vezes também, Ana, a pessoa quer curar a consequência e não cura a causa. E a gente conversa com a pessoa um dia e pensa que vai resolver tudo em um dia. E às vezes não é só um dia para resolver. Na verdade, a pessoa pode ter te escutado, me escutado ali e ter enxergado um caminho para ela. Até então que ela não tinha enxergado aquele caminho. Mas agora, como trilhar pelo caminho? Aí vem o acompanhamento, de você estar junto, orando, conversando, que é orando e agindo. E o acompanhamento é bom porque se a pessoa precisar, ela vai saber que tem alguém ali do lado dela, que se ela precisar de algo, alguém vai estar acompanhando ela, né? Com certeza, Ana. Até porque esse acompanhamento, ele vai gerar uma liberdade, né? Ele vai dar uma liberdade. Eu acredito sempre assim que se eu chegar hoje no jovem ali, no Zezinho da vida, e perguntar, puxar um extrato da vida dele, ele não vai se abrir comigo. Mas se eu tiver um acompanhamento com ele, e todo acompanhamento a gente vai sentir ou segurança ou insegurança no meio do trajeto. E se ele sentir segurança, aos poucos ele vai ver que você pode ajudar ele. Ele vai se abrindo, ele vai se curando. E às vezes muitos problemas é emocional mesmo. A pessoa tem que pôr para fora, tem que conversar.
E não só conversar, mas tem que ter alguém para ajudar ele tomar a decisão, né? Curar aquela ferida da alma dele, da vida dele. Ou talvez não é nem um problema do passado. Talvez é questão de presente e futuro mesmo, aquela indecisão de não saber o que vai ser na vida, tomar a decisão na vida, né? E como lidar com pensamentos de automutilação? Ana, o desafio nosso hoje, quando eu prego, eu digo que o maior desafio nosso não é só com quem está aqui fora. A gente sabe que o mundo espiritual é uma guerra que ela é constante, e também eu posso dizer assim que é uma guerra, melhor dizendo, que o nível é diferente. O nível diferente no sentido que é desigual. Porque a gente luta contra um ser que a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Mas a gente sente a consequência do mundo espiritual. E a questão da automutilação e da mente, um dos desafios nossos não está lá fora, está aqui dentro, é na nossa cabeça. Tudo começa aqui. Se a gente não tiver um controle aqui da nossa mente, todo o corpo se perde. Quando Jesus disse em Mateus que os olhos é a porta de entrada para o corpo, Jesus estava dizendo acerca dos 5 sentidos que nós temos no corpo. E os olhos, por exemplo, é um dos sentidos que tudo que eu vejo, que nós enxerga, leva 2 milésimos de segundo para chegar na mente. Então, o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Então, quando envolve visão, ouvir e enxergar, a gente tem que ter um filtro muito grande, porque às vezes a pessoa ouve, absorve, e ele mesmo cria na cabeça dele alguma coisa, e ninguém sabe. Então, a maior luta nossa, eu digo, que está aqui na mente, é a gente lutar para que o diabo não fique colocando na mente dos jovens um pensamento ruim. Ruim no sentido aberto, tipo assim, você não vai dar nada, você não vai ter uma boa namorada, você não vai ter um bom namorado, você vai acabar infeliz, você vai acabar pobre. E se a gente não vigiar, aí tem os pensamentos pré-estabelecidos, que aqueles que a pessoa pensa, poxa, eu vim de uma família pobre, uma família que não tem dinheiro, então não vou ser ninguém, não vou chegar a lugar nenhum. E é esse pensamento que, quando atinge a mente do jovem ou do adolescente, se ele não vigiar, ele acaba se perdendo, cai nas drogas, prostituição e tal, enfim, né? Então eu falo, Ana, que a gente tem que lutar contra isso. Falar, Deus, guarda minha mente, me proteja, me blindar a nossa mente mesmo, para que isso não ocorra na nossa vida. Né? Uhum. E como quando a automutilação ela pode levar ao suicídio, porque a automutilação a pessoa já vem praticando, às vezes quando ela não conversa com ninguém, não se abre com ninguém, ela acaba se suicidando. E como ela leva ao suicídio? Então, Ana, assim, são 2 coisas diferentes, né? Automutilação e suicídio. Geralmente, uma pessoa que está auto se mutilando, ela não quer de cara suicidar. Ela quer se libertar de algo dentro dela. O suicídio, a pessoa já está carregando aquilo, já está lutando contra alguma coisa dentro dela. Chega uma hora que ela perde a graça de tudo e aí tira a vida dela. Né? Agora, dentro da pergunta que você me fez, eu penso que da seguinte maneira sobre o suicídio, que a gente tem que orar e lutar e orar e lutar todos os dias com jovens. Você está envolvido com adolescentes e jovens, eu estou envolvido todos os dias, eu prego muito para jovens. E eu gosto muito de conversar com jovens quando termina o culto. Às vezes eu vou lá para fora e tento quebrar o gelo, porque o jovem, às vezes, ele cria-se uma barreira entre ele, né? E ele é muito resistente a ele mesmo, não é nem a outro, a ele mesmo. Então, eu acho que uma das formas da gente tentar evitar isso é você conversando com a pessoa, identificando. Se você tem uma amiga e sabe que ela é sua amiga, quando ela não está bem, você sabe que ela não está legal. Ela vai mudar o tom de voz, muda o comportamento, os hábitos que ela tinha com você, tudo muda. E às vezes esse mudar não é porque ela é chata, não é porque ela é exibida, não. Pode ser uma situação que ela está passando um conflito interior com ela mesma, o conflito lá no intro dela. E aí não cabe a nós a questão de julgar, mas de ajudar. Porque isso aí não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe etnia, nada. Isso aí escolhe qualquer pessoa. Se a gente não vigiar, pode atingir pessoas próximas da gente, longe da gente. Nós precisamos notar muitos nossos amigos, familiares, porque o comportamento deles vai mudar. Verdade. Com os pensamentos e tudo. Nosso papo tá muito legal, mas não saia daí. Daqui a pouco a gente volta.
O Departamento de Psicologia oferece atendimentos como psicólogo individual e familiar, mediação e soluções de conflitos entre pais, filhos e casais, Grupo Mais Saúde, grupo de acompanhamento para esposas de pastores e Eduque com Carinho. Maiores informações, ligue 3261-4425, 3261-4425. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica, aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. Barbearia Borges, corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balanhagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das 2 barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Estamos de volta com o programa Conexão. Pastor Carlos Maia, e quando você conhece alguém que está querendo suicidar e já fala com você, o que você falaria para essa pessoa ajudar, como ela ajudaria? Ana, semana passada eu vivi isso com 2 pessoas. Uma na porta da minha casa e uma na igreja. Eu estava saindo da minha casa, indo para a igreja, ele entrou na frente do meu carro e falou assim, pastor, me ajuda. Eu só tenho Deus, o Senhor, para me ajudar. É um rapaz que mora próximo da minha casa. E na hora eu falei, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele. Eu falei, que tipo de ajuda? Dinheiro? Ele falou, não é dinheiro. Ele falou, estou quase tirando a minha vida. E aí a gente começa a conversar. Então eu penso que para a gente tentar identificar é conversando. É conversar com a pessoa, tentar entender. Aqui na igreja, uma situação que eu vivi com uma jovem muito nova, muito bonita também. Quando ela chegou, ela comentando os assuntos. A conversa dela eu já vi que não estava legal. Legal no sentido que a gente sabe o que é o nível da conversa. A conversa dela estava muito para baixo e muito negativa. Eu perguntei para ela, tá tudo bem com você? Ela falou, tá, pastor, tá bem mesmo. Eu falei, não, mas tá tudo bem com você? Você tá bem com você mesmo? Aí ela respirou e falou, pastor, não tá bem, não tô legal. E aí foi quando ela começou a falar e lacrimejar o olho. Então, a maioria das vezes, Ana, envolve a falta de diálogo. Eu vou dizer uma coisa até mais forte para todos nós e para quem está assistindo. Às vezes, é até as pessoas que convivem com elas e não percebem isso. A maior saudade que nós sentimos não é de quem está longe, é de quem está perto. E hoje existe um buraco muito grande em famílias que são pais presentes, mas ausentes. São pais que, eu estou dizendo no sentido de pais, mas que envolve, assim, no contexto geral, são pessoas que dão a roupa, dão dinheiro, dão celular de marca, dão tudo,
Mas, na verdade, o filho, a pessoa não está precisando só daquilo. Ele está querendo um abraço, um carinho, um tempo. Ele está precisando de sair um pouquinho, porque às vezes ele vê em outra família, tem, na outra tem, na dele não tem. E, de uma certa forma, vou usar uma expressão aqui, talvez meio forte, mas para ser bem entendida, muitos pais acabam prostituindo a infância do filho no sentido de querer trocar o que tem que ser prioridade por aquilo que não é prioridade. Então eu penso que a gente tem que conversar. Os jovens nossos são jovens que têm um futuro pela frente, mas somos jovens que vivem conflitos, como eu vivi na minha adolescência, na minha juventude vivi esse conflito. Então eu entendo que a gente tem que conversar, porque tem muita coisa na caixinha que tem que ser colocada para fora. E tem muita dúvida, Ana, que muitos jovens têm, que eles têm vergonha de perguntar. Esses dias eu preguei para jovens e adolescentes e falei alguns negócios sobre namoro, relacionamento de forma intencional, porque eu queria saber o resultado. Depois do culto, muitas pessoas me procurou no interior. E eu vi que tinha dúvida. Então, muitos de nós, perto de mim, perto de você, tem muitas dúvidas. A gente tem que conversar. E aquela dúvida que todo mundo tem, mas ninguém tem coragem de chegar e perguntar claramente. De falar claramente. E envolve tudo, porque quando começa a idade, a questão de puberdade, a questão da alteração do corpo da moça, do rapaz, sobre foco, meta, sonho, essas coisas, envolve tudo. Se não tiver alguém por perto para estar freando ele, falando, calma, vai devagar, não é por aí, não é assim, né? Ele corre um risco de tentar fazer o que é certo, mas da forma errada, ou no tempo errado. Eu sempre digo que a coisa certa, mas na hora errada, se torna a coisa errada. Então, por isso que é importante ter um conselheiro, ter um pastor, ter uma pessoa de Deus, mas que pensa ali igual um jovem, que já passou os conflitos dos jovens, para ajudar ele naquilo que ele precisa. E nesse caso dos pais, muito ausentes também, porque nessa era da informação que a gente tá, que tudo na internet, você tá com o celular na mão, tudo você pesquisa rápido, tudo você tem a notícia rápido, e os pais deixam muito a desejar. Deixa o celular com o filho e esquece de fiscalizar muitas vezes, né? Desse jeito. É um outro perigo, né? É um outro perigo. Eu estava voltando de Palmas esses dias e no aeroporto, eu sentado no aeroporto esperando a conexão, eu olhei, deveria ter mais ou menos umas 80 pessoas sentadas, assim, 80 para mais. Vamos dizer que daquelas 80 que eu vi assim naquele raio, umas 75 estava todo mundo conectado, de criança, adolescente e adulto. Alguns no computador, outros aqui, outros ouvindo música. Então, você percebe que estão crescendo sozinho com eles no mundo digital. Então, acaba que o melhor amigo do homem mais já não é o cachorro, perdeu, agora é o celular. Já não tem mais aquela química de sair com o jovem, com o adolescente para tomar um sorvete, conversar, contar as histórias. Agora o WhatsApp tomou esse tempo, a internet. Não que a internet seja ruim, ela seja boa, ela é muito boa, desde que seja usada da maneira correta. Porque senão é o que nós dissemos aqui, o que é certo acaba se tornando errado na hora que tem que ser feito como certo, né? E existe uma ausência muito grande, Ana, hoje, de pais, pastores, membros, evangélicos, não evangélicos, pessoas que o tempo deles, na verdade o pai é o WhatsApp, que o tio é o Facebook, que é o conselheiro é o Instagram e que o tira dúvidas é o Google. Então, assim, tudo o que ele precisa está na internet. Mas a internet não tem um calor, não tem essa afeto, esse corpo a corpo, essa coisa de olhar no olho e falar assim, você está bem, deixa eu te dar um abraço. Não tem isso, não tem nada que paga. Então eu acho que a gente tem que pensar mais nisso. É desafio, mas não é impossível. É a Ana com a mãe da Ana, é o Maia com minha esposa, a esposa comigo, é você que está assistindo com seu filho e vice-versa, em si. Eu creio que a gente pode, desde que a gente crie prioridades. Se a gente não criar prioridades, olha o que eu estou dizendo aqui, daqui a uns 3 anos ou 4 anos, todas as igrejas nossas vão ter que ter um departamento de psicologia para atender filho de crente, amigo de filho de crente, esposa de mulheres, enfim, de todas as idades. Por quê? O ativismo, a correria, a falta de tempo e esse distanciamento das pessoas pelas redes sociais, querer viver sozinho,
vai gerar grandes transtornos e problemas na vida de muitas pessoas. Como já está causando, né? Como já vem causando, e muito, né? Aí é onde entra, aí envolve separação, porque aí entra, já é um outro canal, já é um outro assunto, mas assim, dando uma pincelada, já é o canal da internet que toma o espaço da esposa, do marido, do filho. Aquele afeto de família que não tem mais. Um almoço de domingo, todo mundo sentado na mesa, em muitas casas já não tem mais. Já não tem mais. E hoje eu digo que antigamente a gente chegava na casa, sentava, conversava e tomava um refrigerante, uma água, um suco. A primeira coisa que a pessoa faz hoje é chegar na casa e procura ver se tem Wi-Fi. E ele já quer a senha do Wi-Fi. Então mostra essa sofrência de ansiedade pelo futuro. A pessoa morrendo pelo futuro que não veio, querendo saber. A pessoa ele quer as vitrines da vida no mundo digital, ele quer as maiores curtidas, os maiores compartilhamentos, os maiores seguidores. Se as pessoas comentarem coisas boas, ela se sente, mexe com o ego dela. Se não comentar, ela vai para baixo. Então você percebe que envolve a gente de uma forma direta essa ausência de pessoas do nosso lado, tomada pelo espaço, tomada pela modernidade, celular, enfim, né? Tudo isso. Pastor, e o que você diria para alguém que está se automutilando ou tendo pensamentos suicidas? Eu sempre digo duas coisas. Orar e agir. A gente tem que orar e agir. Por que orar? Porque tudo vem de cima, vem de Deus. A nossa força vem do Senhor, nosso porto seguro vem do Senhor. Só que nós não somos máquinas, ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Todos nós somos dotados de sentimentos e emoções. Então, pode acontecer uma hora que alguém vai estar muito alegre e uma hora vai estar muito triste. Faz parte da vida. Só que o nosso desafio é como controlar isso. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu entender que quando eu estiver muito alegre, legal, e quando estiver muito baixo, eu não vou entrar naquela depressão, querer tirar minha vida, não. Eu tenho que entender que é um momento e vai passar. Agora, a pessoa que está passando por um momento, com esse pensamento, na baixa, cabisbaixo, revoltado, querendo sumir, é conversar, orar e agir. Tem um acompanhamento psicológico. A nossa igreja tem. Se não puder ser atendido na igreja, procura um psicólogo que seja evangélico, por sinal que seja evangélico, eu sugiro, ou um pastor. Toda igreja tem um pastor para ajudar, um conselheiro para ajudar. E se tem que conversar, tem que colocar para fora, tem que lavar a alma, tem que saber o que está acontecendo, porque senão a gente resolve a consequência e não resolve a causa. O nosso corpo, quando a gente sente uma febre, ele está dando um alerta, está falando alguma coisa está errado. E o grande problema nosso hoje é que quando a gente sente uma febre, a gente pensa que tomando um analgésico vai passar a febre, e às vezes até passa, mas não resolve o problema. Daqui 3 dias volta de novo a febre, está dizendo, você não foi curado, tem um problema ainda aí. E esse é o grande problema nosso. Nós queremos tomar um analgésico da vida para resolver o problema no momento, sendo que, na verdade, o problema está na raiz, tem que ir lá na causa e resolver o problema. E talvez essa causa é conversando, é saber por quê. Os porquês da vida resolvem muito problema. Chegar na pessoa, conversar e por quê. O porquê vai fazer ela pensar, refletir e fazer ela colocar para fora alguma coisa. Esse alguma coisa pode trazer o pingo no i, que você vai perceber que é a mudança que a pessoa precisa. Então, se você precisa de ajuda, procura a igreja, procura um pastor, procure um líder, procure quem está próximo de você. Não queira resolver tudo sozinho. Tinha um desenho que chamava O Fantástico Mundo de Bob. Você não é Bob, nós não somos Bob. Sai desse mundo, dessa coisa, essa bolha relacional que você está querendo viver dentro dela. E às vezes tem jovem que fala, não, eu vou viver sozinho, não preciso de ninguém. Ninguém é ilha para viver isolado. A gente precisa da ajuda de alguém. E Deus coloca pessoas nas nossas vidas, Ana, para nos ajudar. E eu creio que sempre vai ter alguém do seu lado, do meu lado, do nosso lado, para nos dar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, que Deus conforte o teu coração, que Deus coloque alguém na tua vida para te ajudar naquilo que você precisa, no problema que tem que ser resolvido. Ore, busque ajuda, sempre vai ter alguém do seu lado para te ajudar naquilo que você precisa. Chegamos ao final de mais um programa.
Muito obrigado, pastor Carlos Maia, por ter atendido o nosso convite, ter vindo até aqui, nos ensinar um pouco mais. Amém, Ana. Conta com a gente. Eu fico grato, louvo a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa e pelo tema muito forte, hein? Deus continue abençoando você que está assistindo, a todos os adolescentes do Ministério de Vila Nova e também que não é do Ministério de Vila Nova. Deus te abençoe muito. Conta com a gente sempre. Amém. Muito obrigada, pastor. Amém. E até o próximo programa.